Estamos no ano de 1412, um período de grande tumulto e incerteza. A Europa está atolada na Guerra dos 100 Anos, um conflito brutal e prolongado entre Inglaterra e França, que já dura décadas e parece não ter fim. Na pequena vila de Dom Remy, aninhada na zona rural francesa, uma menina chamada Joana nasce em uma família de camponeses. A vida aqui é simples, mas cheia de desafios. A vida é dura, dominada pelo trabalho árduo e pelos ritmos do calendário agrícola. Cada estação traz suas próprias tarefas e dificuldades, e a sobrevivência depende do esforço coletivo da comunidade. No entanto, mesmo enquanto Joana aprende a cuidar de ovelhas e fiar lã, um destino diferente a aguarda, um destino muito distante dos humildes campos de Dom Remy. Ela sonha com algo maior, algo que nem ela mesma pode compreender totalmente. O reino da França, outrora orgulhoso e poderoso, está à beira do colapso, seus exércitos destroçados, seu povo desmoralizado. A guerra trouxe fome, doença e desespero, e a esperança parece uma lembrança distante. Os ingleses, com suas táticas superiores e a aliança do poderoso Duque da Borgonha, avançaram profundamente no território francês, ameaçando o próprio coração do reino. Cada batalha perdida aproxima a França de um ponto sem retorno. Joana, uma menina devota, passa horas em oração na igreja da aldeia. Ela busca conforto e orientação, tentando entender seu lugar em um mundo tão caótico. Por volta dos 13 anos, ela começa a experimentar algo extraordinário. Visões e vozes. Essas experiências são intensas e vívidas, deixando-a tanto assustada quanto fascinada. As vozes, ela afirma, pertencem a São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Eles aparecem para ela em momentos de grande necessidade, oferecendo conselhos e instruções. Essas figuras divinas, ela acredita, carregam uma mensagem de Deus, uma missão de imensa importância. Joana deve salvar a França da dominação inglesa. Ela deve se tornar a salvadora de seu povo, uma tarefa que parece impossível para uma simples camponesa. Ela deve se tornar o instrumento de Deus, uma donzela guerreira que levará as tropas francesas à vitória e coroará o legítimo rei da França. Este é um chamado que ela não pode ignorar, apesar de suas dúvidas e medos. Inicialmente, Joana guarda essas visões para si mesma, sobrecarregada por sua intensidade e pela magnitude da tarefa que lhe foi confiada. Ela teme ser ridicularizada ou, pior, acusada de heresia. No entanto, as vozes ficam mais fortes, mais insistentes, incitando-a à ação. Elas não permitem que ela ignore seu destino, lembrando-a constantemente da urgência de sua missão. O destino da França, dizem a ela, está em jogo e o tempo está se esgotando. Cada dia que passa é uma oportunidade perdida e a pressão para agir se torna insuportável. Movida pela fé e por um senso de destino, Joana decide obedecer ao chamado divino. Ela sabe que sua jornada será cheia de perigos e desafios, mas sua determinação é inabalável. Ela atenderá às vozes dos santos e embarcará em uma busca improvável para resgatar seu reino. Com coragem e fé, Joana d'Arc se prepara para mudar o curso da história. As vozes que falavam com Joana não eram meros sussurros de consciência, nem simples ecos de seus próprios pensamentos, ou frutos de uma imaginação hiperativa, como muitos poderiam pensar. Eram, para ela, totalmente reais, tão tangíveis quanto qualquer pessoa que ela encontrava em sua vida diária, tão vívidas quanto as cores do mundo ao seu redor. São Miguel, o arcanjo guerreiro, apareceu para ela em um clarão de luz, sua armadura brilhando, sua presença imponente e avassaladora. Santa Catarina e Santa Margarida, ambas virgens mártires, eram figuras de força gentil e fé inabalável, suas palavras carregadas de sabedoria e compaixão. Elas falavam com Joana sobre retidão e justiça, sobre a necessidade de defender os inocentes e vencer o mal, guiando-a com conselhos profundos e inspiradores. Teólogo. Essas visões não eram vislumbres fugazes, mas conversas extensas,
cheias de instruções detalhadas e palavras de encorajamento que moldavam seu espírito e sua determinação. Os santos revelaram a Joana seu destino extraordinário. Ela, uma simples camponesa, foi escolhida por Deus para liderar o exército francês à vitória. Uma missão que parecia impossível. Ela deveria romper o cerco de Orleans, uma cidade de importância estratégica que havia se tornado um símbolo da resistência francesa contra a agressão inglesa. Um feito que exigiria coragem e liderança excepcionais. Joana deveria garantir a coroação do Delfim, o rei não coroado Carlos VII, legitimando assim sua reivindicação ao trono e unindo o reino fraturado, trazendo esperança a um povo desesperado. Sua missão, os santos lhe inculcaram, não era meramente militar, mas também espiritual. Uma jornada de fé e devoção. Ela deveria ser um farol de esperança para o povo francês desmoralizado, um símbolo do favor divino e um testemunho do poder da fé inabalável, inspirando todos ao seu redor. Joana, sobrecarregada pelo mandato divino, inicialmente resistiu, sentindo o peso da responsabilidade que lhe fora imposta. Ela argumentou sua inadequação para a tarefa, sua falta de treinamento militar, sua juventude e gênero, questionando como poderia cumprir tal missão. Os santos, no entanto, foram firmes em seus pronunciamentos, insistindo que ela era a escolhida. Eles a asseguraram da proteção e orientação divinas, prometendo que Deus lhe concederia a força e a sabedoria de que ela precisava para cumprir seu destino, garantindo que ela não estaria sozinha. Essas garantias, juntamente com a crescente convicção de que ela era realmente escolhida por Deus, gradualmente acalmaram as dúvidas de Joana, fortalecendo sua determinação. Ela resolveu abraçar seu destino, por mais perigoso que fosse, e partiu para convencer um mundo cético de sua missão divina, pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Em maio de 1428, impelida por um comando divino e um coração cheio de apreensão, Joana embarcou em sua missão. Ela era uma jovem camponesa, sem treinamento militar, mas com uma fé inabalável que a guiava. Seu primeiro objetivo, alcançar o Delfim em Chinon e convencê-lo de sua nomeação divina. Este era um passo crucial, pois sem o apoio do Delfim, sua missão estaria condenada ao fracasso. Esta não era uma tarefa fácil para uma jovem em meio a um país dilacerado pela guerra. A França estava em um estado de caos, com territórios ocupados e exércitos inimigos em cada esquina. Vestida com roupas masculinas para proteção, ela partiu com uma pequena escolta fornecida por seus apoiadores, deixando para trás o mundo familiar de Dom Remy e aventurando-se em um reino de incerteza e perigo. Cada passo que dava a afastava mais de sua vida anterior e a aproximava de seu destino incerto. Sua jornada os levou através de território hostil, passando por campos de batalha repletos de corpos de soldados caídos, através de aldeias devastadas pela guerra. A visão da destruição era um lembrete constante do que estava em jogo. Cada passo era repleto de riscos, cada encontro uma ameaça em potencial. Os perigos eram muitos, desde bandidos até soldados inimigos e a constante ameaça de traição. Finalmente, após 11 dias de viagem árdua, eles chegaram a Vaucouleurs, uma cidade sob o controle de Robert de Baudricourt, um apoiador leal, mas cético, do Delfim. A chegada a Vaucouleurs foi um pequeno alívio, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Joana pediu uma audiência com Baudricourt, convencida de que ele lhe forneceria passagem segura para Chinon. Ela sabia que precisava ganhar sua confiança para continuar sua missão. Baudricourt, no entanto, inicialmente descartou a jovem camponesa e suas alegações de revelação divina. Ele a via como delirante ou um instrumento de alguma maquinação política. Sua descrença era um obstáculo significativo. Ele a via como delirante ou um instrumento de alguma maquinação política. A tensão era palpável, e Joana sabia que precisava provar sua sinceridade e determinação. No entanto,
Joana, sem se deixar abater, persistiu. Ela sabia que sua missão era maior do que qualquer dúvida ou ceticismo que pudesse enfrentar. Ela falou com tanta convicção, tanta crença inabalável em sua missão, que Baudricourt, apesar de suas reservas, concordou em atender ao seu pedido. Sua determinação começou a quebrar as barreiras de ceticismo. Ele forneceu a Joana uma escolta de soldados e as provisões necessárias para a viagem a Chinon. Este apoio, embora hesitante, foi um marco crucial em sua jornada. Este ato de fé, nascido mais do desespero do que da convicção, teria consequências de longo alcance, alterando em última instância o curso da Guerra dos 100 Anos e garantindo o lugar de Joana na história como uma das heroínas mais reverenciadas da França. A decisão de Baudricourt foi um ponto de virada que mudaria o destino de uma nação. Enquanto Joana cavalgava para fora de Vaucouleurs, seu pequeno bando de seguidores diminuído pela vastidão da tarefa que os aguardava, ela carregava consigo as esperanças de uma nação à beira do colapso. Cada passo que dava era um passo em direção ao seu destino e ao destino da França. O destino da França, ao que parecia, estava nas mãos desta salvadora improvável. Joana d'Arc, com sua fé inabalável e coragem, estava prestes a mudar o curso da história.